Olá, caros senhores e senhoras que prestigiam nossa apresentação. Meu nome é Antônio Jefferson Macedo e, junto de Alisson Alex Araújo e Itamara Taveira, sou autor do artigo em desenvolvimento Adoção de blockchain para apoio ao cadastro e inspeção de barragens hídricas, uma proposta de pesquisa baseada em Design Science Research. Durante essa apresentação, nós iremos ver seguintes pontos. Na seção Introdução, nós vamos ver o domínio da pesquisa contextualizado, a justificativa e os objetivos do desenvolvimento desse trabalho. Além disso, vamos ver na seção 2 os trabalhos relacionados a ele, na seção 3 os procedimentos metodológicos adotados e, por fim, as considerações finais. Pois bem, segundo Coelho, as barragens possuem um papel fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Ainda assim, não se pode extinguir o risco de acidentes e incidentes em um barramento, como o ZUF deixa claro. Por isso, foi sancionada a legislação que ficou conhecida como a Lei de Segurança de Barragens, que é a Lei nº 12.334 de 2010 aqui no Brasil. Ela foi alterada recentemente pela Lei 14.066 de 2020. Essa lei ela foi instituída a fim de garantir o fomento da segurança desses empreendimentos. E com ela foi estabelecido a PNSB, que é a Política Nacional de Segurança de Barragens, e adotado o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. A partir daí, o empreendedor ele passou a ser responsável por lei pela segurança da sua barragem, o que inclui realizar essas inspeções periódicas de segurança regular a essas barragens, emitindo documentos e relatórios acerca daquela barragem. Além disso, é de responsabilidade deles também, dos empreendedores, enviar um formulário de cadastro para os órgãos fiscalizadores que deram o direito deles de uso da água, para que essas informações cadastrais elas sejam regularizadas no Cinismo. Mas ainda que a gente note esse esforço na busca de fomentar essa segurança das barragens, ainda é constatado um desafio crítico, que é lidar com a fragilidade nas medidas de controle adotadas em relação à gestão de riscos e à prevenção de fraudes, como nós podemos perceber quando nós lemos esse relatório da CPI de 2019. Essa fragilidade ela acaba por potencializar esses riscos de gerenciamento das estruturas, comprometendo a transparência dos dados e contribuindo à incorrência de novos desastres. Então, é identificada assim uma urgência quanto ao desenvolvimento de uma solução ou de soluções que venham para fortalecer essa transparência e a confiabilidade dos dados voltados para a segurança de barragens. Pensando nisso, a tecnologia blockchain ela se mostra relevante nesse contexto, porque ela provê um registro imutável de eventos digitais de forma transparente, segura e resiliente, e ela se utiliza de um mecanismo de consenso entre as entidades que estão ali conectadas na rede para chegar a um acordo sobre uma versão única e imutável de registros de dados. Assim, ela acaba evitando a manipulação e as fraudes. Além disso, como o Raval disse, ela tem sido usada por aplicações descentralizadas em conjunto com contratos inteligentes, o que possibilita uma arquitetura distribuída e descentralizada, utilizando uma lógica de negócio descrita nesses contratos, que ela especifica as obrigações que têm que ser cumpridas por ambas as partes para realizar uma transação, viabilizando assim um relacionamento sem fraudes entre as entidades da rede. A blockchain ela se demonstra relevante para o provimento dessa transparência de dados em diferentes áreas. E se percebe que, em particular, não há propostas baseadas em blockchain que são voltadas para essa área de segurança de barragens sob um contexto brasileiro, evidenciando assim uma lacuna teórica e empírica. Portanto, nós temos como objetivo desse trabalho apresentar uma proposta de pesquisa orientada por Design Science Research para o desenvolvimento de uma interface de programação de aplicação baseada em blockchain para o suporte ao cadastro e à inspeção de barragens hídricas. A partir da leitura de diversos trabalhos estão relacionados à pesquisa, nós escolhemos 4 trabalhos relacionados que foram analisados tanto na área de transformação digital voltada para barragens, quanto em relação às soluções para a inspeção e transparência de dados baseadas em blockchain. No primeiro trabalho, que é o de Coelho, ele objetiva a melhoria do processo de inspeção por meio de um sistema visual. Aí o autor ele enfatiza a necessidade da padronização e do controle das informações de inspeção e um armazenamento visual que facilite essa análise e a geração dos relatórios. Já Martini aborda uma ferramenta que busca proteger os dados e tornar o processamento dessas informações transparentes tanto para os empreendedores quanto para a gestão de barragens. Voltado para a área de blockchain, inspeção e transparência de dados baseada em blockchain, o primeiro trabalho, de Saraiva e outros,
explora o uso de blockchain para o armazenamento de registros médicos, utilizando uma tecnologia privada e permissionada, que é o Hyperledger, para evitar fraudes e inconsistências dessas informações de registros médicos, para que aqueles que forem exercer a profissão estejam realmente legalizados. Já o outro trabalho de Toyoda e outros, ele examina a problemática da falsificação de produtos e fraudes durante o processo de transporte de produtos. Ele usa uma plataforma privada utilizando o Ethereum para registro de informações desses produtos que são enviados, para que não haja uma cópia desses produtos. E se houver, seja gerado um código diferente do código do fornecedor. Assim, evita fraudes e gera um registro de produtos transparentes. Portanto, se verificar e compreender aspectos e práticas que compõem a gestão de segurança de barragens, além de ajudar a identificar a tecnologia blockchain como prática e eficaz, vendo o potencial assim do uso da blockchain para promover a transparência de informações no setor de gestão de barragens e verificando que não há nenhuma proposta baseada em blockchain na área de segurança de barragens aderente à PNSB. Então, para absorver esses benefícios e as dificuldades voltados para a adoção da blockchain no processo de cadastro e inspeção de barragens hídricas, nós adotamos uma abordagem quantitativa e com caráter exploratório e descritivo nessa pesquisa. E para isso nós utilizamos uma estratégia multimétodo orientada por Design Science Research. Ele busca desenvolver soluções para problemas práticos e específicos por meio da produção de um novo produto, que dá o nome de artefato, e ele busca evoluir de um estado para um estado melhor e mais desejável. A próxima figura, ela traz uma visão geral dos procedimentos metodológicos adotados pela pesquisa, baseados em DSR. O primeiro passo é a conscientização do problema, onde acontece a definição e exploração do problema, onde essa análise desses dados secundários ela vai ser feita através dessa revisão bibliográfica do domínio. E aí, para a análise documental do regimento brasileiro e das plataformas online oficiais que orientam o cadastro e a inspeção de barragens, vai ser utilizado 8 etapas sugeridas por Bowen para avaliação de documentos. Elas são divididas em reunir textos relevantes, desenvolver um esquema de organização e gestão, fazer resumos sobre o trabalho lido, avaliar a autenticidade daquela pesquisa, explorar e organizar os vieses do documento, explorar as informações básicas e o propósito daquele documento, fazer perguntas sobre ele e explicar o conteúdo dele. Já na observação não participante, vai ser feita uma visita a campo e a um local de gestão, onde vamos acompanhar técnicos especializados com uma visão mais prática e, por fim, vai ser feita uma entrevista com um engenheiro civil que tem uma prática de inspeção ou de fiscalização para a validação desses dados que são coletados em campo. A partir daí, nós chegamos no segundo passo, que é a sugestão, onde vai haver a concepção do tentative design. Durante essa fase, é feito um modelo arquitetural. Esse modelo vai incluir papéis envolvidos e os ativos de armazenamento, que aí vai ser utilizado uma análise dos requisitos e a elaboração desse modelo arquitetural para isso. Daí chegamos no passo 3, que é o passo de desenvolvimento, onde vai conter os processos de documentação e construção desse artefato. E os métodos utilizados para isso vão ser a implementação de uma API com uma arquitetura baseada em blockchain e utilizando contratos inteligentes. Através da disponibilização dessa API, vai se tornar possível o serviço de cadastro e de inspeção de barragens sendo consumido por outras aplicações descentralizadas ou sistemas pré-existentes já. Chegamos ao passo 4, que é a avaliação, onde vai ocorrer o processo de análise de desempenho do artefato. E o método para isso vai ser uma condução de um experimento computacional. Ela vai contar com a avaliação do consumo de memória da blockchain, o tempo da mineração das transações, o tempo de busca dos dados, o número de transações por bloco e a latência das requisições GET e POST. Por fim, na conclusão, que é o quinto passo, vai haver o processo de compartilhamento do conhecimento adquirido, vai incluir a análise das potencialidades e dos desafios atrelados a essa solução que está sendo proposta aqui. Tendo em vista tudo isso, nós podemos notar que a gestão de barragens ela é um domínio proeminente para soluções inovadoras. Ainda se percebe que é um campo vasto e vagamente explorado, quando se fala de projetos voltados para tecnologia e inovação. Ainda tem muito a se explorar. Diante disso, a blockchain ela se demonstra uma tecnologia promissora,
Por fim, esse trabalho ele contribui ao discutir um enquadramento metodológico baseado em DSR com esse escopo inédito de inovação digital no domínio de soluções baseadas em blockchain para a segurança de barragens no Brasil. Nós temos como trabalhos futuros concretizar o processo de desenvolvimento da API proposta aderente à PNSB, avaliar o desempenho e também compartilhar o conhecimento obtido durante a pesquisa. Dadas as considerações finais, muito obrigado pela atenção.